Graças e paz, meus amados. Vamos adorar e engrandecer o nome do nosso Deus, amém? Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e não vou te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar, diante do teu altar. Olá, irmãs e irmãos. Esse é um momento muito especial, porque no culto nós nos reunimos para lembrarmos os feitos de Deus e para declararmos aquilo que Ele é. O nosso Deus é maravilhoso. E é importante que a gente se encontre para esse momento de celebração e faça desse momento um momento solene. Portanto, eu quero convidá-lo a retirar todas as distrações que podem te atrapalhar agora, para que a sua mente esteja inteiramente voltada ao Senhor e, acima de tudo, rendida ao Senhor. No Salmo 99, o salmista diz: O Senhor reina, as nações tremem, o seu trono está sobre os querubins, abala-se a terra. Grande é o Senhor em Sião, ele é exaltado acima de todas as nações. Louvado o teu grande e temível nome, que é santo. Rei poderoso, amigo da justiça, estabeleceste a equidade e fizeste em Jacó o que é direito e justo. Exaltem o Senhor, o nosso Deus, prostrem-se diante do estrado dos seus pés. Ele é santo. Até o versículo 5. E é esse versículo que nos convida a exaltarmos o Senhor. Exaltem o Senhor, o nosso Deus, e prostrem-se diante dos seus pés. Que possamos agora exaltar ao Senhor em oração, com o nosso coração prostrado diante dele. Ó Deus, te louvamos nesse momento, porque o Senhor reina sobre a terra. O Senhor reina sobre o universo. Mesmo quando as circunstâncias parecem fora de controle, elas não estão fora do teu controle. O Senhor governa, o Senhor reina.
E nós te exaltamos agora, em nome de Jesus, por causa do teu senhorio, do teu domínio, do teu poder e da tua majestade, porque o teu governo é, como diz o salmista, justo, o Senhor estabelece a justiça. Nós te louvamos. Queremos que esse tempo de celebração seja agradável ao Senhor em primeiro lugar e que edifique os nossos corações, alimente a nossa alma e nos faça crescer no Senhor. É assim que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus está aqui, aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está em nós, aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Diga: Deus está em mim. Deus está em mim, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo e podes me ouvir, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Aleluia. Esfriar, acende o fogo em mim, minha visão morrer, clamando estou, acende o fogo outra vez. Oh, 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 oh. Meu ser, meu coração, você conhece. Acende o fogo outra vez, oh, vem me corrigir com seu amor. Acende o fogo outra vez, refinado, refinado serei, precioso metal, pó brilho, humilhado estou. Vem me ornar, não me envergonharei. Acende fogo em mim, oh, 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 oh. Refinado serei, precioso metal, pó brilho, humilhado estou. Vim me ornar, não me envergonharei. Acende fogo em mim. Acende fogo em mim. Aleluia. 1 Pedro 2, 1-3. Portanto, livrem-se de toda maldade, e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência.
como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. O texto nos convida a nos livrarmos de toda maldade. Nós fazemos isso depositando no altar do Senhor o nosso pecado, a nossa confissão, declarando ao Senhor aquilo que fazemos que o desagrada, quando agimos em desamor, quando agimos em descompasso com a vontade de Deus. E esse é o momento que você tem a oportunidade, meu irmão e minha irmã, de fazer isso, de entrar com toda confiança diante do Senhor e confessar o seu pecado. O salmista disse que enquanto ele não confessava, os seus pecados iam fazendo ele adoecer, o seu corpo doía. E é assim também na nossa vida cotidiana. Quando a gente não confessa ao Senhor, a gente vai adoecendo, definhando espiritualmente. Por isso, ouçamos o convite do apóstolo Pedro dizendo: livrem-se de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Oremos ao Senhor. Ó Deus, te louvamos nesse momento porque temos, por meio de Jesus Cristo, um canal aberto, temos portas abertas para adentrarmos na Tua presença e colocarmos diante do Senhor o nosso fardo, colocarmos diante do Senhor o nosso pecado, aquilo que tem nos encurvado na caminhada, feito a gente definhar, adoecer, a nossa hipocrisia, a nossa maldade, a nossa maledicência, a nossa falta de longanimidade, a nossa falta de paciência. Nós te pedimos perdão, ó Deus. Tem misericórdia de nós que somos pecadores. Recebe agora a nossa confissão e nos perdoa, nos renova nesse instante, nos dando uma nova chance de acertar, ó Deus. E nós te oramos também para que o Teu Santo Espírito nos santifique, a fim de que a gente não permaneça no mesmo pecado, mas que cresçamos na fé, que amadureçamos, ó Deus, que possamos superar os obstáculos, que o Senhor nos dê forças para vencer o pecado. Livra-nos do mal, ó Deus, em nome de Jesus. Essa é a nossa oração agora. Alivia o nosso fardo, o nosso cansaço e faz com que a gente sinta o Teu perdão se derramar agora sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Minha irmã e meu irmão, o Senhor é bom. O apóstolo Pedro termina o 3º versículo dizendo: agora que provaram que o Senhor é bom. Ao confessar os nossos pecados, estamos dizendo ao Senhor que Ele é bom e que nós confiamos na sua bondade. Receba agora o perdão que o Senhor estende sobre a sua vida desde o seu trono. Amém. Esta é a hora da adoração. Vem dar a Ele seu coração. Vem assim como estás para como estás diante do Pai. Da língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a te escolher, tesouro maior terá. Esta é a hora da adoração. Vem dar a Ele seu coração.
assim como estás diante do Pai. Aleluia, toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a te escolher, tesouro maior irá. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a te escolher, tesouro maior irá. Glória a Deus. Queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor. Que bom que mais uma vez nos encontramos aqui neste culto online e hoje mais uma vez onde eu tenho o privilégio de compartilhar a palavra do Senhor com vocês. Mas, como é de conhecimento de todos, vocês perceberam, eu estive ausente por motivo de saúde, né? A razão foi necessária para que eu parasse e tivesse condições de me recompor, reavaliar a minha saúde. E eu queria, nesse momento, agradecer a Deus pela vida da igreja, pois foram inúmeras mensagens carinhosas, né, de apoio, né, que foram recebidas por minha esposa, por mim, para a nossa família, nesse momento tão difícil que foi enfrentado, né? Agradeço também a Deus pelo apoio irrestrito do Conselho, que tão prontamente me apoiou, me abençoou nestas semanas. E principalmente eu quero aqui registrar e agradecer a Deus pela vida da minha esposa e da minha filha Sara, que foram instrumentos poderosos nas mãos do Senhor para me tratar, para sarar as minhas feridas e cuidar de mim. Então, meu muito obrigado a todos vocês que estiveram comigo nesses momentos que eu passei. Para quem não sabe, no dia 9 de julho, após ignorar vários sinais e avisos que o meu próprio corpo já estava dando de que eu deveria parar e descansar, às 11 horas da manhã eu tive um episódio de pânico, né? De uma maneira súbita. Eu perdi o ar, tive falta de ar, seguido de dor no coração, ardor no corpo, entre outras sensações. E não fosse a ida a um cardiologista 6 dias antes desse ocorrido, certamente eu teria ido ao hospital achando que algo de terrível estava acontecendo comigo, o que não foi o caso. Após esse episódio, meus irmãos, do pânico, eu embarquei provavelmente nas piores semanas que eu enfrentaria na minha vida. Foi um período muito difícil, muito turbulento, onde eu fiquei com medo de dormir, né? E enfrentando diversas sensações catastróficas que a minha mente estava projetando. Eu nunca imaginei na minha vida que eu sentiria tantas sensações ruins e, obviamente, como qualquer filho de Deus, né? Conduzido para um deserto como esse, além de buscar ajuda profissional, eu busquei no Senhor as respostas a tudo isso que eu estava vivendo. E, com certeza, eu sei que eu não sou um caso isolado, né? Eu sei que num momento tão difícil, tão turbulento como esse que nós estamos vivendo, muitas pessoas estão sofrendo com transtornos de ansiedade por causa da pandemia. E eu não posso me omitir diante da igreja e deixar de compartilhar com vocês o ocorrido e principalmente as lições aprendidas, né, neste período. Eu estou abrindo, né, um pouco da minha vida, compartilhando o que aconteceu, para que ninguém sinta vergonha de compartilhar, né? Para que você não tenha medo de compartilhar, porque você tem aqui na IPI do Natal uma comunidade onde você é acolhido, onde você, minha irmã, pode se abrir, falar
e você vai encontrar uma igreja amorosa que vai acolher você também, né? Essas lições que eu aprendi eu vou levar para o resto da minha vida e que com certeza podem ser vividas por qualquer pessoa da nossa comunidade, né? Dentro ou fora da nossa comunidade, qualquer pessoa é susceptível a isso. Por isso, eu compartilho com os irmãos. O que eu tive foi uma reação grave ao estresse, né? Uma dificuldade potencializada pela adaptação da pandemia, né? E eu descobri isso, obviamente, com a ajuda profissional. E outra coisa interessante que eu descobri aqui nesse contexto de pandemia, o acesso aos profissionais de saúde dessa área está bem limitado, eles estão bem sobrecarregados, né? Uma situação de enfrentamento, né, de um vírus também traz uma sobrecarga para os profissionais de saúde mental. E as doenças psicossomáticas estão afetando milhares, se não milhões de pessoas nesse momento. E foi muito interessante para mim avaliar isso, porque há pouco mais de um mês eu preguei sobre a missão de consolar, olhando exatamente, projetando que no futuro nós teríamos um grande número, um número enorme de pessoas que sofreriam de estresse pós-traumático e que na pós-pandemia nós como igreja teríamos uma responsabilidade muito grande. Só que meu entendimento é que isso já é uma realidade, né? Antes mesmo da pandemia terminar, nós temos um grande desafio através dos nossos canais de comunicação, de levar a consolação. E aí, meus irmãos, nesse período, né, tão delicado, eu passei a questionar algumas coisas. E uma das coisas que eu questionei foi a minha própria fé. Sim, eu questionei a minha fé. E isso passou pela minha cabeça, e raciocinando dessa forma, eu me senti, como pastor, uma completa fraude. Por quê? Porque como é que um servo de Deus, né, um pastor, pode chegar a esse ponto? Como é que eu pude chegar ao ponto de perder o controle das minhas emoções? Como que um pastor de um rebanho chamado, escolhido pelo Senhor, né, começa a sentir o ar arder nos seus pulmões, na sua garganta, a acordar tonto, a ficar com medo, a sentir a sua cabeça pulsar e agora ter um ouvido ininterruptamente zumbindo na sua cabeça. E isso, meus irmãos, me torturou. E raciocinar dessa forma me fez, inclusive, ter mais dificuldade para dormir, a ficar perturbado com essa questão da minha própria fé. Isso me deprimiu, né? E durante este período, eu me agarrei na palavra do Senhor. Eu me agarrei mais especificamente nos Salmos. Lá eu pude encontrar conforto. Lá eu me identifiquei. E é lá que eu quero compartilhar um bocado da palavra de Deus com você nessa noite, que resume um pouco daquilo que eu senti. Veja lá, abre a sua Bíblia no Salmo 102, ou acompanhe aqui comigo. Salmo 102, versículos 3 ao 7, que diz o seguinte: porque os meus dias desaparecem como fumaça, e os meus ossos queimam como se estivessem no fogo. Cortado como a erva, secou-se o meu coração. Até me esqueço de comer o meu pão. Os meus ossos já se apegam à pele, por causa do meu dolorido gemer. Sou como o pelicano no deserto, como a coruja das ruínas. Não durmo, e sou como o passarinho solitário nos telhados. Meus irmãos, na medida em que os dias foram passando, eu percebi que o Senhor me conduziu para esse deserto para me reconstruir, para manifestar a sua glória mais uma vez na minha vida. Foram necessárias essas circunstâncias todas. Foi necessário que as minhas forças, né, se esvaíssem, que os meus ossos precisassem queimar, que o meu coração precisasse doer, que eu perdesse o meu apetite, que eu tivesse dificuldade para dormir, para que o Senhor, mais uma vez, me educasse e mostrasse
que a minha vida estava em rota de colisão. A palavra do Senhor na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, versículo 3, diz o seguinte: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Esse texto me chama a atenção porque nós precisamos ter uma percepção certa, uma concepção certa sobre nós mesmos, né? Paulo fala, não pense além. Eu digo, não pense a quem também, né? Importa saber que você é filho, filha de Deus, que você é amado do Senhor, né? E que Ele lhe deu a fé necessária para que você viva a sua vida e a viva de maneira plena. E os meus olhos, meus irmãos, contraíram nesses meses tão turbulentos que todos nós estamos enfrentando um tremendo pessimismo. E isso, meus irmãos, não tem nada a ver com a minha fé, mas tem a ver, sim, com algo que eu não tenho praticado, que eu tenho desobedecido, uma ordem, um imperativo do Senhor que é básico e que eu tenho negligenciado quase toda a minha vida, que é o descanso. Há meses atrás, o irmão Josatan Oliveira, da nossa igreja, conversando comigo e com o pastor Kleber, falou que gostaria muito de ouvir uma mensagem que falasse sobre o descanso. E eu retruquei sem pestanejar para ele: rapaz, eu não tenho autoridade para falar sobre isso. Viro noite, não respeito horários, eu tenho muita dificuldade de organizar os meus horários de descanso. Eu sou uma tragédia nessa área. E eu lembro dele falar, meu pastor, o que é isso? Pois é, e foi necessário esse deserto, essa situação todinha para que nessa noite eu compartilhasse com vocês uma palavra sobre isso. Uma palavra de Deus para que vocês não se sobrecarreguem e aprendam com Jesus a achar o descanso. Por que é que nós precisamos descansar? Primeiro, porque é um imperativo, é um mandamento bíblico. Vamos ao Decálogo, aos 10 mandamentos. Em Êxodo capítulo 20, versículos 8 ao 11, você vai encontrar o seguinte: lembre-se do dia do sábado para santificar. 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra. Mas o 7º dia é o sábado, dedicado ao Senhor, o seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu animal, nem o estrangeiro das suas portas para dentro. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia do sábado e o santificou. Guardar o Shabá, o sábado, é uma doação de Deus. Mas por que é uma doação de Deus? A gente precisa voltar um pouco mais no tempo e ir lá para o Éden, lá em Gênesis capítulo 3, dos versículos 17 ao 19, para entender por que o sábado, o descanso, é uma doação do Senhor. E o Senhor falou para Adão, dizendo: por ter dado ouvidos à voz de sua mulher e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Em fadigas você obterá dela o sustento e durante os dias da sua vida. E ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, e você comerá a erva do campo. No suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, pois dela você foi formado. Porque você é pó, e ao pó voltará. O trabalho agrícola, no tempo da Palestina, meus irmãos, era algo extremamente pesado, era algo extremamente duro, difícil, penoso, suado. E um autor, um estudioso do Antigo Testamento alemão, Frank Kruzmann, fala que o sábado é uma doação de Deus. Sábado é um presente de Deus. O descanso, apesar de nós, da nossa desobediência, da nossa queda, é uma oportunidade de nós nos recompormos. E até nisso,
de um presente que é dado pelo Senhor, nós podemos ser negligentes. Nós, com isso, meus irmãos, nós não estamos livres do trabalho. Nós não estamos livres do trabalho penoso nessa roça amaldiçoada. Mas o descanso semanal é uma disciplina, é um imperativo exigido pelo Senhor para mim, para você e para todas as pessoas. Lá em Deuteronômio, capítulo 5, versículo 5, diz o seguinte: lembre-se de que você foi escravo na terra do Egito e que o Senhor, o seu Deus, o tirou de lá com mão poderosa e braço estendido. Por isso o Senhor, o seu Deus, ordenou que você guardasse o dia do sábado. Por isso que o Senhor lembra que o Senhor lhe deu um tempo para você descansar. Deus quer um dia na sua vida para você descansar num espaço de 7 dias. Deus quer que em algum momento da sua agenda você não faça nada além de descansar. E o Shabá, ele deriva de um verbo hebraico que significa parar, terminar. Muito embora, meus irmãos, esse mandamento do Decálogo tematize sobre um dia específico, o que fica assim mais claro para mim, o que torna essa discussão mais abrangente, essa reflexão mais abrangente, é que nós, filhos e filhas, crianças, jovens, adolescentes, adultos, idosos, precisamos ter consciência que nós precisamos regular na nossa agenda o nosso descanso. Toda a criação precisa de descanso. Até a terra precisa de descanso. A palavra do Senhor, lá em Êxodo, no capítulo 23, versículos 10 e 11, diz o seguinte: durante 6 anos você semeará a sua terra e recolherá os seus frutos. Porém, no 7º ano, deixe a terra descansar e não a cultive, para que os pobres do seu povo achem o que comer e os animais do campo comam do que sobrar. Façam o mesmo com a sua vinha e com o seu olival. Meus irmãos, o primeiro olhar que nós podemos ter sobre esse texto pode nos dar uma fundamentação social, mas existe um outro olhar muito interessante a partir do verbo Shemitah, que é derivado do Shabá, que se encontra nesse texto. E esse verbo significa largar, significa deixar a seu próprio cuidado. A terra, ela deve ser largada. Ela deve ser entregue aos seus próprios cuidados. Ela deve ser entregue apenas a Deus. E há quanto tempo que a terra não descansa? Há vários estudos já, há várias matérias que vocês podem acompanhar na imprensa dos impactos positivos, ecológicos da pandemia, né? De como o mundo parou um pouco, a terra está respirando, né? A criação está respirando melhor. E porque nós paramos com medo do contágio, porque nós fomos forçados a parar, a terra parece que está descansando um pouco, né? E por isso, como criaturas, como criação de Deus, nós devemos levar mais a sério o descanso. Levar mais a sério o nosso descanso do que os nossos interesses puramente econômicos, do que os nossos interesses profissionais, do que os nossos interesses mais humanos. Meus irmãos, nós devemos com muito carinho analisar aquilo que nos leva a passar madrugadas e madrugadas acordados, dormindo noites ruins, né? E colocar isso diante de Deus. Nós devemos descansar, nós devemos dormir, nós devemos repousar. Nós temos um privilégio gigante, que é ter um Pai piedoso, amoroso, que 24 horas, 7 por 7, 365 dias no nosso ano, durante toda a nossa vida, e após essa vida estará cuidando de nós. Então, eu quero compartilhar com você também outro texto, outro salmo, lá no Salmo 127, versículos 1 e 2, que vão reforçar essa tese. Veja, se o Senhor não edificar a casa, em vão
trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados, ele o dá enquanto dormem. Aos seus amados, ele dá enquanto dormem. Devemos apenas obedecer o Senhor. Devemos apenas descansar e lembrar que Ele é quem edifica o nosso lar, que Cristo é a pedra angular das nossas vidas, que é Ele quem nos protege, que é Ele que nos sustenta, até quando nós dormimos. Outra resposta para essa pergunta: por que eu preciso descansar? Porque nós temos Cristo ao nosso lado. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos 28 ao 30, diz o seguinte, ele falando: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Cristo, meus irmãos, nessa noite, nos faz uma oferta muito generosa, um convite para uma vida livre e abundante. E para entendermos um pouco isso, nós precisamos entender melhor o que é esse jugo. O jugo na antiga Palestina era uma peça feita de madeira, à mão, para encaixar perfeitamente no pescoço do boi e evitar a irritação ou corte. E Moody, aquele grande evangelista do século XIX, ele explica que esse jugo oriental ele é composto apenas por duas partes, para dois pescoços apenas, o seu e o de Cristo. Não coloque ninguém do outro lado. Coloque Cristo, né? Somente com Cristo é que nós somos abençoados. Não existe lugar para um terceiro pescoço. Só existe lugar para Cristo nas nossas vidas. E Jesus está dizendo isso, dizendo que foi feito à mão, especialmente para a minha vida, composto especialmente, de maneira exclusiva e ajustado perfeitamente a minha nuca, a sua nuca, para aquilo que você é. E ele promete que esse jugo é leve e suave. E o que é que nós precisamos fazer para poder descansar? Cristo responde: vinde a mim. E o que é que nós precisamos fazer para tomar para nós esse descanso? Ele fala: tomai sobre vós o meu jugo. E o que é que nós devemos deixar? O cansaço e a sobrecarga. E o que é que nós vamos encontrar? Cristo responde: vocês vão encontrar descanso para as vossas almas. Né? E o que vamos encontrar, meus irmãos? Onde vamos encontrar esse descanso? Somente em Cristo Jesus. Somente obedecendo Ele, colocando sobre nós o jugo dele e levando uma vida de obediência. A lei, meus irmãos, ela cansava e sobrecarregava homens e mulheres de fardos que eram muito difíceis de serem carregados. Mas Cristo, ele não se apresenta como sábios e entendidos daquela época. Ele não se apresenta como aqueles que queriam dominar os seus discípulos. Não! Cristo não é violento, Cristo não é coercitivo, ele é gentil, ele é manso, ele é humilde. Ele é aquele que encarna numa manjedoura. Ele é aquele que vem até nós, ele entra em Jerusalém montado num jumentinho. E aí, meus irmãos, a você, nessa noite, que carrega um fardo muito pesado do pecado, eu tenho uma notícia maravilhosa para lhe dizer. Cristo pode tirá-lo agora, nessa noite. A você que está
cansado, com um fardo muito forte, muito grande de culpa. Cristo pode tirá-lo agora. A você que carrega um fardo de desesperança, de desmotivação, Cristo quer agora que você ponha sobre os seus ombros o jugo da obediência sobre o seu pescoço. Ele quer apenas o seu coração, ele quer apenas que você se submeta à vontade dele. E somente caminhando com Cristo, amadurecendo com Cristo, nós desenvolvemos a nossa espiritualidade e desenvolvemos as nossas emoções. Somente Cristo tem o poder de atravessar a nossa alma, atravessar as profundezas da nossa vida, atravessar a superfície da nossa religiosidade e entrar na nossa alma com o poder de promover descanso, nos conduzindo às verdades que só o Evangelho pode impactar a nossa vida, que só o Evangelho pode transformar na nossa vida. Uma vez, meu irmão, minha irmã, colocado o jugo da obediência, descanse no Senhor. Descanse no seu Deus, porque Ele é soberano, porque Ele nos dá confiança, porque Ele nos dá segurança, porque Ele nos dá proteção. Deus é a nossa segurança. Deus é o nosso porto seguro. Ele é a nossa rocha, Ele é a nossa fortaleza. Nenhuma empresa de segurança no mundo é mais segura do que estar no centro da vontade do Pai, do que ser chamado filho ou filha de Deus. E é Ele quem fortalece aqueles que estão cansados. O profeta Isaías, no capítulo 40, versículos 29 ao 31, diz o seguinte: Ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Moody tinha dificuldade de entender a ordem desses verbos do versículo 31, subir, correr e andar, até o dia em que ele viu um homem montado numa bicicleta. É fácil você montar numa bicicleta, mas para andar na bicicleta, ou andar vagarosamente, é preciso que você seja hábil. É preciso que você tenha equilíbrio, né? E assim sou eu e você, que precisamos do Senhor para nos manter de pé, para nos manter equilibrados, que assim é o Senhor que pode renovar as nossas forças e que de fato e de verdade pode trazer a paz que excede todo entendimento ao colocarmos as nossas cabeças no travesseiro. Não tem pauta, não tem assunto que seja maior do que o nosso Deus. Por isso, eu convido você nessa noite para descansar no Senhor, a confiar no Senhor, a esperar no Senhor e que Ele te abençoe. Nesse dia, papai querido, receba o nosso abraço. O nosso abraço afeta a gratidão. Você é a cabeça da família. Os filhos e a sua esposa é a companheira fiel. Bem-aventurado o homem que não anda no caminho dos pecadores, mas é sábio e escolhe o caminho da vida. O homem sábio segue o caminho do Senhor. O homem que lavra a terra terá fartura de pão, mas o que corre atrás de coisas vãs é insensato. O homem sábio tem em Deus o seu coração e os seus pensamentos são dirigidos por ele. O pai é o cabeça da casa, os seus ensinamentos a exemplo são a base sólida para o bom desenvolvimento dos filhos. No temor do Senhor tem um homem forte, amparo, e isso é refúgio para os seus filhos.
ave que vagueia longe do seu ninho. Assim é o homem que vagueia longe do seu lar. Pais e filhos unidos no Senhor, buscando a mesma fé no Salvador. Ouvi, filhos, a instrução do Pai, e estai atento para conhecerdes o entendimento. Quem segue as instruções do Pai adquire sabedoria e força. Confie ao teu pai as suas dúvidas. E ele te ajudará a preparar o teu caminho. Filho meu, guarda as minhas palavras e conserva dentro de ti os meus ensinamentos. Se sábio, não te glories do dia de amanhã, porque não sabes o que trará a luz. A palavra do Senhor é luz para guiar os passos nas trevas. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e aguardares contigo os mandamentos de Deus, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido. É para inclinares o teu coração ao entendimento. E se clamares por inteligência e por entendimento, alçares a tua voz. E se buscarem a sabedoria como a prata e como os tesouros escondidos a procurares. Então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Filho meu, não rejeite a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão. Porque o Senhor repreende aquele que ele ama, assim como o pai, o filho que ele quer bem. Então entenderemos a disciplina, porque ela vem com amor. Bondoso é o Pai, que corrige o filho para o seu próprio bem. Zelosos são os filhos que acatam as instruções do pai e temem ao Senhor. As suas vidas são como os rebentos que brotam dos troncos e florescem no jardim. Abençoa, Senhor, os pais que se desdobram para dar sustento aos filhos. Sustenta os pais no teu santo temor. Para que a nossa família seja abençoada por ti. Livra os pais do caminhos perigosos. Sustenta suas mãos sobre as nossas vidas. Para que cresçamos em sabedoria e graça diante de Deus. Que sejamos corretos diante dos homens. Procurando te imitar no bem e na honradez, recebe, Pai querido, nosso afeto e nossa gratidão. Após essa linda mensagem aos papais, feita pelas crianças do nosso departamento infantil, eu quero também trazer uma palavra para os pais nessa noite. E ela está lá em Deuteronômio, capítulo 6, a partir do versículo 5, que diz o seguinte: portanto, amem o Senhor, o nosso Deus, com todo o coração, com toda a alma e com todas as forças. Guardem sempre no coração as leis que eu lhes estou dando hoje, e não deixem de ensiná-las aos seus filhos. Repitam essas leis em casa e fora de casa, quando se deitarem e quando se levantarem. Meus irmãos, a palavra de hoje ela foi muito clara sobre o descanso. O descanso, ele só é obtido se nós administrarmos muito bem o nosso tempo, né? Do mesmo modo que nós temos que separar um tempo para dormir, para descansar, para repousar a nossa mente, nós também precisamos administrar o nosso tempo e termos um tempo de qualidade com os nossos filhos. E o desafio para você, papai, a reflexão para você nessa noite é que você tenha esse tempo de qualidade com seus filhos, né? Quando minha filha nasceu, alguém escreveu para mim: André, a partir de hoje você virou uma lembrança. Verdade, essa frase diz muito para mim. Uma lembrança
que pode ser todos os dias marcada por experiências afetivas agradáveis, gostosas, mas também com experiências com a palavra de Deus, né? Não abra mão de levar o seu filho para dormir, não abra mão de ler a Bíblia com o seu filho, não abra mão de orar com o seu filho. Que o seu filho possa ter muitas lembranças do seu testemunho, do seu compromisso com a lei, quando se deitarem e quando se levantarem. Que Deus abençoe você, papai, nesse dia tão especial. Glória a Deus. Eu gostaria de convidar os irmãos a estar lendo comigo Provérbios 3, 9 e 10. A palavra de Deus em Provérbios 3, 9 diz assim: honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. 10. E os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria de convidar os irmãos a estar adorando, celebrando ao Senhor com seus dízimos e ofertas. Os dados da conta bancária da igreja vão estar aparecendo aqui no monitor. Se algum irmão tiver alguma dúvida, você pode estar mandando uma mensagem aqui no chat, ao vivo, ou você pode entrar em contato com os pastores, com os obreiros. Amém? Glória a Deus. Vamos glorificar e celebrar o santo nome do Senhor. Sobre toda a terra, tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é vir reinar de novo em mim, reinar em mim com o seu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a alegria que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim com o seu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Glória a Deus. Irmãos, nós temos um aviso para vocês. Todo início de mês nós fazemos o culto das primícias, em que os irmãos levam suas cestas básicas para que a diaconia possa distribuir para as famílias carentes que necessitam desse gesto de generosidade. Semana passada foi o primeiro domingo do mês, nós recebemos algumas ofertas destinadas à compra das cestas básicas. Se você não fez isso ainda, eu quero convidá-lo a pensar sobre isso, sobre esse gesto de generosidade. Você ainda pode dar a sua contribuição para abençoar a vida de famílias que estão precisando. Tivemos também a nossa oferta especial do dia 31 de julho, para uma oferta destinada, direcionada especificamente para a reforma da igreja. Nós temos trabalhado muito nessa reforma, estamos em fase de conclusão, mas ainda faltam alguns detalhes de acabamento. Então quero convidá-lo a dispor no seu coração um valor. Para contribuir, você ainda pode fazer essa contribuição. Lembremos sempre que o gesto de contribuir com o seu dízimo e oferta não é uma obrigação que constrange, que lhe deixa preso. Não, é um gesto de liberdade, de espontaneidade, de gratidão a Deus pelas bênçãos que Ele tem nos dado, e é um gesto para abençoar a vida de outras pessoas também, para abençoar a vida da sua igreja, para abençoar a vida dos seus irmãos. E, em primeiro lugar, é um gesto de adoração ao nosso Deus, porque tudo que temos é do Senhor. Nós somos apenas mordomos daquilo que Ele tem colocado em nossas mãos. E o Salmo 37 diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Esse é um salmo belíssimo. E hoje nós
queremos colocar diante do Senhor e apresentar o caminho da vida de alguns irmãos que estão fazendo aniversário essa semana. Nós temos o irmão Daniel, o irmão Alex, o irmão Felipe Castro, o irmão Elson. Sim, gente abençoada, muito querida. Nós vamos orar por eles e vamos orar também por você que está agora participando conosco desse culto. Se você tem algum pedido de oração, eu quero pedir a você agora. Entrega ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Nós confiamos que o nosso Deus faz, porque ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Oremos ao Senhor. Oh Deus, queremos colocar diante de Ti a vida desses aniversariantes, irmãos, tão queridos, tão especiais. Pedir as Tuas bênçãos sobre a vida deles. Que o Senhor chegue sobre suas vidas, sobre suas famílias, com paz, a alegria do Espírito Santo, com saúde, com as bênçãos espirituais, com as bênçãos dos céus, ó Deus. Que eles sintam o abraço da igreja, mesmo nesse momento de distanciamento físico, que eles sintam o calor da igreja, o calor das nossas orações, do nosso carinho, do nosso amor, ó Deus. Abençoe suas vidas. Assim também nós colocamos diante do Senhor cada irmã e irmão da nossa comunidade. Queremos suplicar, ó Deus, livramento sobre a vida da Tua igreja, dos Teus servos e das Tuas servas. Queremos suplicar que o Senhor derrame harmonia nos lares, que o Senhor traga reconciliação, que o Senhor abençoe a convivência dos irmãos, ó Deus. Que o Senhor traga saúde, que o Senhor nos livre do mal, que o Senhor olhe para nós agora, para o clamor que sobe até o Senhor agora dos nossos corações. O Senhor sonda os nossos corações. Embora nós estejamos separados em casas distantes umas das outras, nós sabemos que o Senhor enche toda a terra com a Tua presença e o Senhor conhece a oração dos Teus filhos em todos os lugares do mundo. Por isso agora, Deus, ouve a oração, recolhe a oração dos Teus servos, o clamor dos Teus servos, aquilo que tem afligido os seus corações, perturbado a sua alma. Nós Te suplicamos que o Senhor chegue com resposta, a fim de que eles sejam aliviados dessas preocupações. Ó Deus, colocamos tudo diante do Teu altar. Tudo que nos aflige, tudo que nos preocupa, tudo nós entregamos a Ti agora, em nome de Jesus. Suplicamos pelas autoridades do nosso país, que o Senhor dê sabedoria, ó Deus, que o Senhor use cada autoridade de cada instância, de cada unidade da federação, para aplicar a justiça conforme a Tua vontade, ó Deus. Ser propício a nós, o Teu povo, nós desse país, ó Deus, tem misericórdia. Tem misericórdia de todos quanto têm sofrido ao redor desse mundo, ó Deus. Porque todo o mundo pertence ao Senhor e a Tua presença envolve toda a terra. Tem misericórdia, ó Deus, daqueles que sofrem, daqueles que estão doentes, daqueles que estão famintos, daqueles que são humilhados. Tem misericórdia, Senhor, em nome de Jesus. Nós Te pedimos pela nossa igreja, Te louvando, porque o Senhor tem agido no meio de nós. Apesar de todo esse caos que tem dominado o cenário em torno de nós, o Senhor tem preservado a nossa fé, o Senhor tem preservado a nossa unidade, o Senhor tem nos agregado em torno da Tua palavra. Muito obrigado, Deus. E Te suplicamos que assim continue a ser, que a nossa igreja saia ainda mais fortalecida desse momento de crise. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, queridos. Graça e paz. É uma alegria poder, através desse meio, estar conversando com vocês, de estar compartilhando um pouco do que Deus tem feito, do que Deus tem proposto para as nossas vidas. Que realmente Deus possa estar derramando a Sua graça e cumprindo os Seus planos, tanto nas nossas vidas como na sua vida. Nesse tempo de pandemia, nesse tempo que nós temos que estar reclusos em casa, que Deus realmente possa estar cuidando de todos os detalhes, suprindo as necessidades
daquilo que realmente precisamos, né? De estar cada vez mais perto dele. Eu nesta noite queria compartilhar um pouco da nossa história, compartilhar um pouquinho da nossa família. Como vocês bem sabem, a Andressa já está estudando em Londrina, fazendo arquitetura, fazendo aula online por enquanto, está aqui com a gente, mas as aulas já retornaram e ela tem que estar em Londrina para poder entregar os trabalhos da faculdade. E nesse ano também a Aline se inscreveu pelo SISU. A Aline já estava fazendo o IF, fazendo letras em espanhol, e ela se inscreveu no SISU para tentar uma vaga no Paraná. E o único lugar que saiu foi Curitiba. E hoje a Aline está praticamente matriculada num curso de letras em inglês, que era o pensamento dela desde o começo. Deus abriu as portas, né? E ela vai estar estudando na Universidade Tecnológica Federal de Curitiba. E com tudo isso, nós sentamos em família, oramos, colocamos diante de Deus tudo isso para ver se era a aprovação realmente de Deus, né? Para a vida delas, que Deus continuasse cumprindo como tem cumprido até aqui, né? E sentimos a necessidade de estar indo mais perto delas. Então a gente colocou diante de Deus. A Arinei entrou com um pedido no seu trabalho para fazer teletrabalho, e ela conseguiu, para mais ou menos 2 anos, estar trabalhando em casa, né? Então nós decidimos em família, vamos estar indo para Londrina, vamos estar mudando de residência por um tempo. Durante esse tempo ela vai ter que vir se apresentar aqui na Justiça para alguns trabalhos, mas a possibilidade de a gente ficar 2 anos lá em Londrina, na região sul, né? Deus tem aberto essa porta, né? Então vamos estar mais perto das meninas, mais um pouco perto da nossa família, dos nossos pais, que também começam a chegar numa idade que a gente tem que estar acompanhando. Então eu queria compartilhar com os irmãos. Nós estaremos viajando na quarta-feira, dia 12, estaremos indo para o sul, né? E então nós queremos colocar diante da igreja. Eu pedi licença para o conselho da igreja, das minhas funções, para estar indo para lá, e que Deus realmente possa estar nos guiando, que nós contamos com as vossas orações, como a gente tem sentido a oração de vocês sempre pela gente, né? E que vocês continuem orando para que realmente Deus continue cumprindo os seus planos, que a gente continue sendo bênção onde quer que a gente vá, que a gente continue sendo instrumento nas mãos de Deus, né? Isso que é o importante, né? Não é a gente somente ir, mas ir e fazer aquilo que realmente está no coração de Deus, cumprindo os seus propósitos. Então, conto com as orações dos irmãos. Logo vamos estar de volta. A gente não vai fazer nenhuma despedida, porque isso é só temporário, não é uma mudança, né? De irmos e ficarmos por lá, mas que realmente esse tempo que a gente vai estar lá, que Deus realmente possa estar cumprindo tudo aquilo que Ele tem para nós. Então, queria compartilhar isso com a igreja e desejar que Deus realmente continue cumprindo aqui também na vida de cada um, usando a vida de cada um para que o seu reino continue sendo expandido. Amém? É uma alegria de falar com vocês. Pena que a gente não pode dar um abraço, dar uma palavra, né, mais perto, mas por esse meio é o que a gente consegue. Então, é o que Deus tem nos permitido. Então, louvo a Deus por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele vai fazer ainda nas nossas vidas e através das nossas vidas. Que Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus. Amém. Querido irmão, querida irmã, chegamos ao final de mais um culto. Nós esperamos de coração que você tenha ouvido atentamente os louvores, que você tenha orado junto com a gente, que a palavra do Senhor tenha falado tremendamente ao seu coração e que você possa multiplicar essa palavra com seus amigos e amigas, familiares. Nós, como igreja, nos adaptamos nesse momento de pandemia à realidade da internet. Mas uma coisa é muito importante e tem que ser dita.
na internet não há paredes. O mundo inteiro pode ver esse material, prestar culto ao Senhor, ser impactado por esta palavra. Por isso que eu convido você a não só curtir esse culto, né, através aqui dos recursos que o YouTube oferece, mas também compartilhar, semear a palavra do Senhor. Seja você um missionário virtual, seja você um agente de Deus para a proclamação do Evangelho. Compartilhe esse vídeo, tá certo? Portanto, recebam a bênção e tenham uma semana abençoada, descansando na presença do Pai. E que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e que o Senhor tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam com você e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje, para sempre e eternamente. Amém. Deus te abençoe.